CEMAP. E ninguém no Brasil inteiro pode copiar o nome, porque o nome está registrado, patenteado e licenciado. É bom vocês saberem. A gente pagou por isso, foi uma nota, inclusive. E nós já temos ajudado algumas missões. Nós ajudamos a uma missão na África, em Guiné-Bissau. Mas agora nós estamos ajudando a missão Adore, que é uma missão que tem bases na Índia, na Tailândia e no Camboja. E como é que essa missão trabalha? Está prestando atenção, gente? Como é que essa missão trabalha? Essa missão, ela trabalha diferente de outras missões, pastor Marcelo. Você se conhece essa missão Adore? Outras missões, o que elas fazem? Elas enviam um missionário transcultural. Esse missionário é preparado, treinado. Assim que esse missionário ganha pessoas, ele implanta uma igreja lá. A maioria das missões tem esse padrão de estabelecimento missionário. Essa missão Adore trabalha diferente. Se você não sabe, a Índia tem 300 milhões de deuses e 2 bilhões de pessoas na Índia, Camboja, Vietnã e Tailândia. Não se assuste, nunca ouviram falar de Jesus. São nações absolutamente pobres, principalmente a parte da classe baixa, que na verdade nem classe baixa existe, são chamadas de castas. E não se assuste que eu vou dizer para vocês: Tailândia, Vietnã e Camboja tem a prostituição infantil, além disso o tráfico de vidas humanas. Então você vai ver, por exemplo, no Instagram, em alguns lugares, eu vi esses dias uma criança de 12 anos, grávida de um marido de 70 anos de idade. Aqui no Brasil seria um estupro de vulnerável, pedofilia, mas lá é legalizado. Então você vai ver, por exemplo, europeus, americanos indo para lá para prostituir com crianças de 12, 13, 14 anos, isso é legalizado. Eles beijam na boca dessas meninas nas ruas, nas feiras, é uma coisa totalmente normal. A missão Adore trabalha nesses lugares. Mas o que eles fazem? Eles constroem orfanatos e escolas de padrão americano. Padrão americano, livro de material bom, as roupas boas, uniforme, coisa de excelência. Eles apresentam o ensino fundamental, português, matemática, ciência, tudo mais. Mas nesse processo eles apresentam Jesus. E aí, quando essas crianças entregam a vida a Jesus e os pais olham para os filhos sendo transformados e tendo até uma profissão no futuro, os pais querem conhecer Jesus e também entregam a vida a Jesus. E a partir do momento que as crianças, adolescentes e os pais se convertem, então ali começa a implantação de uma igreja. Então é o inverso, começa com a educação, e a partir da educação é que tem a implantação da igreja. Você não sabe, porque eu guardei isso durante muito tempo, mas há 2 anos essa igreja tem investido nessa obra missionária. Estava esperando o culto de missões, porque a partir de agora, todos os cultos e qualquer dia da semana, nós vamos levantar um gasofilaço, pensei até nessa malinha aqui, e nós vamos levantar todos os dias ofertas com cunho missionário, para missão urbana e missão transcultural. Para que será essa oferta, pastor? Ela vai ter 3 destinos. Ela vai ajudar a rede Cálamo de ação social da igreja, ela vai ajudar a rede Sal da Terra de evangelismo e missões, e ela vai ajudar a missão Adore, que está no Camboja, Vietnã, na Índia e na Tailândia. E esse ano também nós iremos investir em 2 alunos que vão fazer o curso Perspectivas, que é o melhor curso de missões que existe hoje no Brasil. Eu sou professor, o pastor Marcelo é coordenador desse curso, pastor Paulo Mazzoni, Hernandes Dias Lopes, muitos pastores apoiam esse curso. É um curso conhecido no Brasil todo. Para uma pessoa nós vamos pagar integralmente, mas para outra pessoa a gente vai pagar 50%. Agora escute, não é para alguém que diz: eu gosto tanto de missões. Não, é alguém que diz: eu quero ser um missionário. Deus me chamou para fazer a missão fora do país. Se Deus mandar para a Índia, eu vou, pastor. Se Deus mandar para a Tailândia, Vietnã, Camboja, eu irei. Para a África, eu irei. Se você é essa pessoa, você vai pagar 50%, a igreja vai pagar 50%. Porque qual é o nosso desejo? Continuar fazendo essa obra, mas nós queremos, é um sonho meu, ter um missionário nosso transcultural nas nações. Amém? A gente investir em um missionário transcultural. Então, se você é essa pessoa que tem o desejo no seu coração de ser um missionário transcultural, a igreja está disposta a investir em você, tá bom? Vou passar o vídeo para você conhecer a missão, e depois o pastor Tiago. O primeiro vídeo, sabe qual é? O do YouTube, que o Wendel baixou. Israel, por favor. Muito bem, já apagaram as lâmpadas aí? Então vamos passar esse vídeo primeiro para você conhecer a missão.
Meu nome é Kakadá, eu tenho 7 anos, sou cambojano e a minha família inteira é budista. Sem a perspectiva de um futuro melhor, Kakadá é a estatística viva a ser chamada povos não alcançados. Ele é apenas um entre milhões, pessoas esquecidas pelo mundo, mas não por Deus. A Ásia abriga mais da metade da população mundial e é o continente com mais pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Países com perseguição extrema ao Evangelho, um continente marcado pela idolatria, onde a exploração infantil e o tráfico humano se tornaram rotina. Um continente marcado pela miséria e pela fome. E aqui a fome não é só por comida, mas por esperança. Há mais de 20 anos temos o privilégio de atuar ativamente na mudança dessa realidade. Em países como a Índia, marcada pela perseguição extrema. No Camboja, onde a exploração infantil é uma realidade cotidiana. Na Tailândia, conhecida como a capital mundial do turismo sexual, um país onde menos de 2% da população é cristã. E Myanmar, onde os conflitos não cessam. Em meio a tudo isso, entendemos que o Senhor nos levanta como resposta. Qual a nossa estratégia para transformarmos essa realidade? A educação. Há 20 anos trabalhamos na Ásia com um único propósito: transformar vidas e salvar essa geração para Jesus. Acreditamos que investir na formação de crianças e jovens é o caminho para romper ciclos de pobreza e desespero. Nesses 20 anos, tivemos o privilégio de construirmos 2 escolas na Índia, uma escola no Camboja e a nossa escola internacional no norte da Tailândia. Também plantamos mais de 20 igrejas na Ásia, muitas delas na Índia, um dos países mais fechados ao Evangelho no mundo. E nossos 2 orfanatos que têm impactado a vida de centenas de crianças que antes estavam expostas ao abuso, tráfico humano, exploração infantil e trabalhos forçados. Tudo o que fazemos tem um único propósito: levar a verdadeira esperança onde a desesperança reina. Nesses 20 anos, o Senhor nos permitiu realizar grandes coisas e nós não pararemos. O Kakadá não está mais sozinho. Ele é a primeira criança do nosso orfanato no Camboja. Agora ele pode viver um novo começo e um futuro cheio de oportunidades, com a certeza de que Deus o chamou para grandes coisas. Somos gratos por esses 20 anos, mas a jornada está longe de terminar. A nossa missão é clara: alcançar os esquecidos, levar Jesus aos que nunca ouviram e preparar a próxima geração de pastores e líderes. Essa obra não vai parar. E agora que você conhece a realidade de tudo isso, seja parte da solução. A Ásia grita com urgência: ajude-nos a transformar. Vamos passar o vídeo do Tiago Dier, que esteve aqui na igreja, inclusive. Graça e paz, irmão. Graça e paz, irmãos da CEMAP. Aqui quem está falando é o pastor Tiago, da Missão Adore. E eu estou passando nesse vídeo para poder agradecer a vocês, né, por todo esse tempo de contribuição, de oração que vocês têm feito por nós. Eu quero que vocês saibam que cada tijolo levantado, cada criança resgatada, cada família salva, vocês fazem parte disso. Vocês estão escrevendo uma história junto conosco. Então, em nome dos povos não alcançados da Índia, do Camboja, da Tailândia, nós queremos dizer para vocês muito obrigado por terem estado conosco e pela permanência do coração de vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe. CEMAP, obrigado, viu, gente? Glória a Deus. Mas nós queremos aumentar nossa contribuição. E quem sabe, presbítero Edson, a gente pode falar no altar, que o altar é profético, a gente pode fazer uma caravana de umas 5 pessoas para ir para a Índia e conhecer os orfanatos, as escolas, não é? E participar com eles. Por isso que eu falo que a igreja tem que investir para que a gente continue fazendo essa obra em nome de Jesus. Há 2 anos nós já temos investido e nós queremos aumentar então a nossa oferta para a Índia, para o Camboja e para o Vietnã, porque a gente vai, eu sei que alguns não podem ir, mas a gente pode contribuir e orar e também ir, o que é importante. Nós investimos muito tempo na África, mas a gente está esquecendo a Ásia, a ilha de Marajó, o Nordeste brasileiro. Então nós precisamos investir urgentemente, ok?
Eu vou passar o pastor Marcelo agora que vai ministrar. E no final a gente vai tirar uma oferta para esses 3 propósitos. E logo após o pastor Marcelo, eu quero depois ouvir o meu irmão Bernardo, a irmã Patrícia. Obrigado pelo presente de vocês. O pastor Geraldo também está com a gente, sua esposa. Que bom que vocês estão aqui. Eles têm um recado muito importante para passar para a gente, tá bom? E eu estou tão feliz por isso, vocês não fazem ideia. Graças a Deus. Graça e paz, amém, queridos? Amém? É que essas mulheres inventam coisa. Olha só, pastor. Agora que eu estou dando conta, gente. Por favor, pastor, desculpe que eu quebrei o protocolo. Vamos para cá nós dois. Vai, solta lá. Oh, Deus. Olá, meninas. Oi, filha. Como é que você tá? Olha que coisa que essa mulher me inventa. Vocês estão dizendo que estão desanimadas? Eu tenho um convite para vocês. Vai ter uma imersão de mulheres lá na igreja, na CEMAP, dos dias 20 a 22 de março. Vai ser top, né não, Lid? Extraordinário, e vocês nem imaginam o tema. Chamadas para despertar. E com esse desânimo aí, vocês têm que ir, porque estão precisando despertar. Vambora! Legal, interessante você, amiga. Eu não vou não, tô achando caro, sabe? As condições, tá difícil. Caro? Não tá caro não, amiga. Gente, caro? Pelo amor de Deus, tem várias formas de pagamento, além do dinheiro, né? E Pix, a gente passa no cartão. Que caro que nada, gente. Eu não acredito no que eu estou ouvindo. Vocês estão falando que não vai porque não tem dinheiro e porque não tem onde deixar as crianças? Pelo amor de Deus. Às vezes a gente coloca dinheiro em coisas que desnecessárias, agora coisas para investir na sua própria vida espiritual. Você está falando que não vai? Será 3 dias de cura, libertação, restauração, alinhamento de propósito. Será céus abertos. Só levante e vai. Está mais barato do que pepino. Levanta e vai! Levanta e vai! Levanta e vai! Parabéns! Se a Record descobre, irmão. Se a Record descobre, as novelinhas da Record já eram, viu? Eu vou contratar todos vocês agora, viu? Gostei de ver. Por favor, pastor. Gente, vocês têm futuro. Se eu fosse o pastor, eu investiria fortemente no ministério de novela da igreja. Ministério de novela. Amém? Queridos, mais uma vez, a paz do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui assistiu a aula comigo aqui na CEMAP? Faz assim com a mão. Deus abençoe vocês. Quero pedir perdão de púlpito para uma pessoa que até hoje é ressentida por causa de 2 décimos. Na próxima a gente lhe reprova, se preocupe não. Amém? Eu trago um abraço do apóstolo Edilson, meu pastor. Eu trago um abraço da Igreja Batista Nova Sião. E eu aprendi uma coisa na minha vida, que a gente precisa honrar quem merece honra. E antes de ministrar a palavra, eu quero honrar a vida do pastor George. Eu já falei isso para ele, mas eu quero falar diante da igreja dele. No momento mais difícil da minha vida ministerial, no momento de transição, ele foi a pessoa que me ouviu, me aconselhou. Ele tinha tudo para me trazer para cá, se ele não fosse uma pessoa de caráter e de princípio. Mas ele entendia que não era aqui o meu lugar. Ele sempre me incentivou naquilo que eu falei para ele. Ele tinha tudo, irmãos. Era só ele falar, vem, eu viria. Mas ele sabia que não era aqui o lugar. E foi a pessoa que mais me incentivou, que mais falou de mim. Cheguei em uma igreja onde eu não conhecia todo mundo, me converti lá, mas saí, fiquei mais de 20 anos em outros lugares. E quando eu volto para lá, foi através das suas palavras para o apóstolo que portas se abriram para mim naquele lugar. Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Você é ético. Amém? Eu agradeço a Deus pela vida do pastor George, da atriz Eliana. Ô irmão, quem me viu dando aula sabe que
se decorda. Mas vamos falar de missões. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 11. Pode ficar sentado, mas se você preferir ficar em pé também não tem problema. Romanos 10, versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Eu quero ler com você nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão NVT, então pode ser um pouquinho diferente da que você tem em mãos, mas o sentido da palavra é o mesmo. Diz assim: como diz as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeu e gentil, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor e que abençoa generosamente todos os que invocam. Pois todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? Como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como virão a respeito se ninguém lhe falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso, a Escritura diz: como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta. Eu vou falar de algumas coisas interessantes sobre missões e talvez você já conhece. E se você já conhece, é bom você entender uma coisa: nós não estamos falando para que você ouça novamente, mas para te lembrar que missões está no coração de Deus, e missões é algo que não é para um grupo seleto de pessoas dentro da igreja. Não é somente para um grupo de pessoas que um dia ouviu um chamado de Deus, disse sim para aquele chamado, aceitou aquele desafio e falou: agora eu serei um missionário. Se a gente for observar, a palavra do Senhor, ela vai incentivar todos nós. Inclusive um dos textos que a gente mais usa para falar de missões é aquele que diz: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Quando diz ide por todo mundo não inclui somente aqueles que vão para missão transcultural em outro país, mas inclui a sua casa, o seu trabalho, a faculdade que você estuda, o colégio onde você estuda, a igreja onde você pertence. Aí você me pergunta: a igreja é um campo missionário? Sim. Ainda hoje a igreja tem sido um campo missionário, porque muitas pessoas não estão com o coração voltado para missões. Oswaldo Smith, em um dos seus livros, ele diz: estamos pregando sobre a segunda vinda de Jesus, e tem gente que não ouviu nem sobre a primeira ainda. E aí você me diz: mas pastor, todas as pessoas que eu conheço, que convivem comigo, de uma certa forma conhecem Jesus. Mas será que conhece o Jesus que a Bíblia que você tem em mãos, que você lê, realmente fala sobre Jesus? Uma vez eu estava lendo um livro, nesse livro Um Missionário, contava a experiência que um rapaz teve, um médico novo, cristão, estava fazendo uma cirurgia, um bom médico, estava fazendo uma cirurgia com outro amigo dele, e naquele momento que eles estavam fazendo a cirurgia, eles começaram a conversar. A cirurgia durou 5 horas. E eles fazendo a cirurgia, conversando entre si, falaram da situação do país, falaram de futebol, falaram de muitas outras coisas, e ele foi embora. O médico crente foi embora para casa. Quando ele chegou em casa, o telefone tocou, era alguém do hospital, e estava falando para ele o seguinte: olha, aquele médico que estava com você fazendo aquela cirurgia, ele acabou de cometer suicídio. Naquela hora aquele crente parou e pensou: eu tive a oportunidade de 5 horas de estar com ele e falar de Jesus e eu não falei. 5 horas conversamos sobre várias coisas, menos sobre Jesus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ó, você é um missionário e uma missionária onde Deus te inseriu. Nós somos missionários do Senhor, querido. Nós somos as pessoas que Deus confiou, você que já conhece Jesus, que Deus confiou a propagação do evangelho dele. A Bíblia vai nos dizer que os anjos queriam fazer isso, mas Deus não permitiu. Deus deixou para mim e para você falar de Jesus. E aí tem aqueles que dizem: não, pastor, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Trazer sobre nós essa responsabilidade, eu quero trazer para você nessa noite. Qual é a nossa responsabilidade em relação a missões? Pastor Jorge falou de alguns dados, deixa eu falar alguns dados aqui para vocês. Mais de 2,5 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar de Jesus.
E agora eu estou falando de uma visão global. Mais de 2,5 bilhões de pessoas não ouviram falar de Jesus. Moramos hoje em um país, ou melhor, em uma nação, não, em um mundo que tem mais de 8 bilhões de pessoas. Nesses mais de 8 bilhões de pessoas, 2,5 bilhões aproximadamente, ou mais do que isso, nunca ouviram falar de Jesus. E aí você pensa, não, pastor, isso é lá no Camboja, que a gente viu aqui na Missão Adore. Isso é lá na Índia, que a gente viu na missão. Isso é lá em algum país da África. Mas deixa eu te falar uma coisa. A Juvep, que é uma missão nordestina, que acontece aqui no nosso Nordeste, na Paraíba, em um congresso deles, eles estavam falando algumas coisas e deram um testemunho, dizendo o seguinte, que eles foram evangelizar em um determinado lugar, no Nordeste, uma cidade, no povoado de uma cidade pequena, um povoado menor ainda, eles foram evangelizar, e eles viram que lá no monte tinha uma casa, e algumas missionárias da Juvep foram até naquele monte, até naquela casa. E quando eles chegaram perto, viram que não era só uma casa, mas eram umas 4 ou 5 casas naquele monte. Quando eles entram naquele povoadozinho pequenininho, o povo corre e entra para dentro de casa. Uma das meninas bateu na porta, porque uma pessoa estava olhando assim com a porta um pouquinho aberta. Ela encostou, bateu na porta e falou, tudo bem? A dona da casa falou, tudo bem, assustada. E ela perguntou para aquela mulher daquela casa, você conhece Jesus? A resposta daquela mulher, moradora daquele povoado pequeno, na nossa nação, no nosso Nordeste, foi, ele não mora aqui não, moça. Aí você me pergunta, pastor, será que ela não sabia quem era Jesus? Será que ela não se confundiu? Ela pode até ter se confundido, queridos. Mas aquele povo, naquele povoado, não sabia quem era Jesus de fato e de verdade. Há uma diferença da gente saber quem é o Jesus da história e nós sabermos quem é o Jesus pessoal. Há uma diferença muito grande. Fora da igreja a gente tem muitas pessoas que vai dizer bem assim, eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, vai contar para nós a história de Jesus. Mas a pergunta é, esse Jesus é um Jesus pessoal para ela? Ou é apenas um Jesus histórico? Ou é apenas um Jesus que ele ouviu falar durante toda a sua infância, juventude, agora a idade adulta? Será que as pessoas que nós conhecemos têm realmente o entendimento de quem é Jesus? Agora, por que eu e você precisamos nos envolver com missões? Primeira coisa, porque Jesus ama missões. Diga comigo, Jesus ama missões. É por isso que Jesus leva pessoas a sair daqui do Brasil e ir para o Camboja para fazer tudo aquilo que você viu naquele vídeo. É por isso que nós enxergamos em muitas pessoas uma coragem que a gente fala, isso é muita coragem. Sair do seu país, sair do seu conforto, sair do meio da sua família, ir para uma nação que não a conhece, ir para uma nação que ela tem que aprender a língua, a cultura, para falar de Jesus, para aquelas pessoas que estão perecendo. O pastor Jorge falou que nós fizemos o Perspectivas. Hoje nós somos professores do Perspectiva. Em uma das aulas nossas, você lembra daquele pastor de Una? Eu não vou falar o nome, irmão, porque o que eu vou contar aqui sobre ele, a gente não pode falar o nome. Mas tem um pastor de Una que veio dar aula pra gente. E ele, junto com a família, foi ser missionário em um lugar onde é fechado para o evangelho. E a filha dele foi violentada. Ser missionário, ser missionária, é você entender a soberania de Deus, quando você não tem uma explicação para aquilo que aconteceu. É você entender que Deus está no controle, mesmo quando parece que tudo perdeu o controle. É você entender que Deus está com você e Ele quer que você fale de Jesus. Paulo, ele vai dizer em uma das suas cartas, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Sal da Terra, projeto maravilhoso, lindo. Cadê o presbítero Edson? Ah, está perto da Amada. Certíssimo. Sal da Terra começa a fazer um trabalho missionário. Começaram agora, né? Pouco tempo, já tem um tempinho. Mas eu queria que mais gente subisse aqui nessa plataforma na hora que ele chamou. Eu queria ver muito mais gente, muito mais pessoas. Porque quando nós nos envolvemos com missões, nós falamos para nós mesmos, eu faço parte desse projeto maravilhoso de Deus,
de querer salvar vidas. Aquilo que eles estão fazendo nos hospitais, nas praças, nos sinais, talvez para muitos dizem bem assim, não, isso não vai surtir muito efeito. Mas você sabia que muitas pessoas se converteram porque um dia alguém entregou um folheto, ela guardou aquele folheto e quando ela estava no desespero, ele estava em um assalto. O pessoal estava roubando o banco, ele estava no carro de fuga. Passou um crente, olhou para aquele homem dentro do carro, entregou um folheto e falou bem assim, Jesus te ama. Aquele rapaz pegou aquele folheto, leu aquele folheto e o Espírito Santo falou no coração dele na hora, sai dessa vida. Ele ligou o carro, sumiu, pegou a casa que ele tinha conseguido com todo o recurso de roubo, fechou a porta, saiu para nunca mais voltar. Um folheto, irmão. Hoje ele é pastor. Um folheto. A ida ao hospital para entregar um pão não é o pão, não é o chocolate que vocês dão, não é a sopa, não é o pão, não é o chocolate que às vezes tem igrejas que levam, é o evangelho. Não é o alimento que vai saciar a fome naquele momento, mas é um alimento que vai saciar a fome eterna que ela traz dentro dela. Há um privilégio tão grande, e Salomão diz que quem ganha almas é sábio. Pastor, eu queria ser tão sábio. Comece ganhando almas. Eu queria ser sábio, eu queria ser uma pessoa inteligente. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre mim. Quando a escola era de um formato diferente, eu repeti na quinta, repeti na sexta, repeti na sétima, repeti na oitava e terminei depois fazendo um supletivo. Por que eu estou lhe falando isso? Porque um dia meu filho falou para mim bem assim, pai, eu queria ser inteligente como você é. Eu falei, eu não sou inteligente, eu sou esforçado. E passei a ser esforçado depois que eu conheci Jesus. Depois que Jesus entrou na minha vida, Ele transformou a minha vida. E você chamou um missionário para pregar, eu vou contar os testemunhos, né, pastor? Aceitei Jesus em 94, ainda criança, brincadeira, já era adolescente. Aceitei Jesus em 94, um belo dia eu estava na igreja, um missionário foi pregar na igreja, e ele disse, Deus está chamando alguém aqui para a obra missionária. E eu quero te dizer uma coisa, eu não sei se é do outro lado da rua ou se é do outro lado do mundo, mas comece do outro lado da rua. Meu coração queimou naquela hora. Falei, Deus, eu quero. Deus, eu quero. Nem sabia direito o que era ser missionário. Deus, eu quero. Quando ele fez o apelo, eu fui na frente, recebi a oração, voltei para o meu banco. Nada aconteceu na semana seguinte, nada aconteceu no mês seguinte, nada aconteceu no ano seguinte. Mas um belo dia eu estava em uma igreja, agora membro de uma outra igreja. O pastor tinha feito o Jocum. O Jocum é uma agência missionária, dentre várias que tem. E o pastor começou a falar bem assim, olha, eu vou investir em um casal para fazer missões. Para ir para Jocum, ficar lá, ser treinado e de lá partir para aquilo que Deus tem para a vida deles. Eu quero um casal, eu quero que Deus levante um casal. Naquela manhã eu fui um dos, dentre vários que foram na frente. Procurei ele depois do culto e falei, eu estou disposto a ir. Ele virou para mim e falou, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza absoluta. Ele falou, mas e o seu trabalho? Eu falei, não tem problema nenhum, meu patrão é crente, ele vai entender. Ele falou, então tá bom. Quando foi no domingo seguinte, o pastor pega o microfone e fala, nós vamos enviar um casal para missões. Pensa numa pessoa que ficou alegre. Pensa numa pessoa que o coração acelerou, falou, graças a Deus. E ele falou, e nós vamos investir na vida de Mazinho e Janete. Irmão, meu nome não era Mazinho e nem Janete. Eu me afundei na cadeira que eu estava. Subiu uma ira tão grande no meu coração. E eu falei comigo mesmo, eu vou trabalhar. Eu vou ser um empresário. E no dia que meu filho quiser ir para missões, eu não vou depender de igreja nenhuma. Eu vou mandar. Nem era casado na época. Ele falou no domingo, quando foi na segunda-feira, ele vai lá no meu trabalho e me perguntou, tá de pé? Eu falei, o quê? O desejo de ir para missões? Falei, tá. Por quê? E Mazinho e Janete? Ele falou, Mazinho e Janete, que eram um casal, casados, me procurou e falou que eles não tinham vontade nenhuma de ir para missões. Mas você tá de pé? Eu falei, tô. Ele falou, vou conseguir outra pessoa, que ele tinha uma bolsa para um casal. Vou conseguir outra pessoa, conseguiu Rosália.
E foi eu e Rosália para Jocum. Quando eu chego na Jocum, meu desejo era pregar. Meu sonho era pregar. Quando eu chego na Jocum, eu me deparo com uma realidade diferente. A gente tinha aula a semana toda e todo sábado avaliação. Primeira aula na semana, primeira avaliação eu tiro 0. Segunda aula, avaliação eu tiro 0. Terceira aula, avaliação eu tiro 0. Eu falei, misericórdia. Fui orar. Na entrada da Jocum de Aracaju, não tem mais, porque agora eles construíram uma escola, mas na entrada você viu, antes tinha um pé de caju. E eu fui orar o pé daquele caju. Fiquei ali uma madrugada orando e falei para Deus, Deus, o Senhor errou. Não era para eu vir. Realmente era Mazinho e Janete. Mazinho e Janete pregavam na igreja, irmão. Mazinho e Janete tinham um trabalho num povoado aqui perto da Barra do Choça. Falei, Deus, era Mazinho e Janete, não era eu. Não era eu. E na hora que eu falei isso, foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar de uma forma audível no meu coração. Aí você fala, como? Seu coração tem ouvido? Tem, não sei, mas fala no meu coração. De uma forma audível, sem ter confusão nenhuma. E Deus falou para mim o seguinte, Ele falou, você lembra? Nasci e me criei aqui em Conquista, viu? Você lembra quando você jogava no time de Ceci? Ceci era uma senhora que tinha um time aqui nas Pedrinhas. Falei, lembro. Você lembra quando você estava jogando lá no México? Que é Santa Helena? México? Acho que é Santa Helena, né? É uma santa, mas eu conheci como México. Você lembra quando você jogava no México? Eu falei, lembro. Ele falou, você lembra como vocês estavam perdendo no primeiro tempo? De quanto? Eu falei, lembro. Estávamos perdendo de 7-0. Você lembra o que você falou para a Ceci? Eu falei, lembro. Eu olhei para a Ceci no intervalo e falei, vamos tirar o time de campo, que nem se ele sair de WO a gente ganha mais, porque WO só dá 3 pontos. Ela virou para mim e falou bem assim, o jogo só termina quando o juiz apita os 45 do segundo tempo. Ele falou, você lembra disso que ela te respondeu? Eu falei, lembro. Ele falou, com você eu não terminei nem o primeiro tempo ainda. Volta. Chamei minha líder, falei bem assim, me ajuda. Não podemos ser arrogantes, queridos, e não pedir ajuda. Falei, me ajuda, Cida. Cida, junto com o marido, são missionários hoje na Índia, há mais de 20 anos. Falei, me ajuda, Cida. E ela tinha aula durante a semana, ela sentava comigo, antes de fazer a prova, a gente estudava. E eu fui indo até eu conseguir. Então, como você faz o teórico para ir para o prático. Se você perde no teórico, você não vai para o prático. E aí eu fiz e consegui concluir o teórico, fui para o prático. Quando eu saí da Jocum, irmãos, o líder da Jocum virou para mim e falou bem assim, você era a pessoa que eu queria investir para ficar no meu lugar, porque eu estou indo embora para o Marrocos. Eu falei, mas eu não posso ficar. Porque o sonho de querer aprender, de querer estudar era tão grande, que quando a gente implantou uma igreja numa cidade chamada Senhor do Bonfim, o pastor virou para mim e falou, vem ficar comigo que a igreja paga seu seminário. Eu cheguei na Jocum e falei, nosso tempo acaba aqui, estou indo para Senhor do Bonfim, porque eu quero fazer o seminário. E aí fui para Senhor do Bonfim. Por que eu estou lhe contando isso? Porque a nossa vida de missões, a gente vai rodar em muitos lugares. Talvez você vai ficar em Vitória da Conquista, mas pessoas passarão pela sua vida. Talvez você vai pensar, vai falar bem assim, mas o que isso tem a ver? É porque todas as pessoas que você vai encontrar durante a sua caminhada cristã, e que você como missionário, uma missionária vai falar de Jesus, essa pessoa vai ter a vida impactada. E talvez você não encontre mais com ela aqui nessa terra, mas quando chegar no céu, você vai encontrar com ela e ela vai dizer muito obrigado. E aí não só ela vai dizer obrigado, mas pessoas que ela evangelizou vai dizer muito obrigado. E não só ela, mas outras pessoas que você nunca viu na vida vai dizer muito obrigado. Foi por causa da evangelização. Porque todos nós, queridos, somos frutos de oração e de evangelização. Amém? Todos nós. A pessoa que me ganhou para Jesus, meu ex-patrão, servia a ele, junto com ele, na igreja dele durante um bom tempo. Mas foi a pessoa que chegou para mim e falou de Jesus. Eu era uma pessoa terrível, não terrível de ser ruim, mas terrível de confrontar. Nascido e criado em uma religião onde a gente confrontava os crentes e às vezes os crentes ficavam calados. Quantas vezes eu cheguei para Zévaldo e deixei Zévaldo calado, novo convertido, calado diante de todo mundo que trabalhava na marcenaria. E eu me senti o tal. Eu sou o cara, ele é crente, mas eu sou dessa religião e ele não pode comigo. Um belo dia tomando café na marcenaria, Zévaldo olhou para mim.
E eu falando algumas coisas para todo mundo ouvir, querendo ser o grande no meio de todos. Ele olhou para mim e falou bem assim: se você morrer hoje, você vai para onde? A minha religião não ensinava sobre salvação. Eu falei: se Deus quiser, eu vou para o céu. Ele falou: você não tem certeza? Ele olhou no meu olho e falou bem assim: você tem certeza que se você morrer, você vai para o céu? Irmão, aquilo me desarmou. Eu olhei para Zevaldo, olhei para os meninos que trabalhavam com a gente, saí, fui embora para casa e fui com aquilo me martelando na cabeça: se você morrer hoje, para onde você vai? Cheguei em casa, almocei, voltei para o trabalho à tarde, aquilo martelando na minha cabeça: se você morrer hoje, para onde você vai? Olhava para Zevaldo, estava estampado na cara dele: se você morrer hoje, para onde você vai? E aquilo me perturbou, me incomodou, me tirou a paz, me tirou o chão, porque a minha religião não me dava certeza da salvação. Era se Deus quisesse. Se Deus quiser, eu irei. Se Deus quiser, Ele vai me dar a salvação. Se Deus quiser, eu vou ter um bom lugar no céu. E quando Zevaldo começou a falar aquilo para mim, e eu olhava para ele, aquilo me incomodava, aí o coração de pedra quebrou. O coração arrogante quebrou. E eu entendi que eu precisava de Jesus. Um belo dia, dentro de uma belina, quem é antigo aqui sabe o que é uma belina? Ouro. Ele me chamou para ir fazer uma cobrança com ele de um serviço que ele tinha feito. Ele parou a belina na Rua da Misericórdia, no centro de Vitória da Conquista. Falou: fica aqui, eu vou lá e daqui a pouco eu volto. Estava tocando um hino no toca-fita, que é do tempo do toca-fita. Pouca gente. Os outros não levantam a mão porque não quer se entregar, irmão. Mas tem muita gente aqui que é do tempo do toca-fita. Tem muita gente aqui que sabe o que se usa com a caneta Bic e uma fita cassete. Ele saiu do carro, falou: fica aqui, eu vou ali e daqui a pouco eu volto. Ele foi fazer a cobrança. Estava tocando um hino naquela fita de um cantor chamado Cláudio Claro, que dizia assim: Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Eu ouvi aquele rapaz cantando e eu voltava a fita, que fita volta, você não dá um clique. E eu voltava, zzz, e eu via de novo. E eu voltava e eu via de novo. Eu olhei para o céu estava claro naquele dia. Eu falei: a partir de hoje eu mudo de vida. Eu tinha visitado a igreja uma vez. Falei: a partir de hoje eu mudo de vida. Estava tendo uma conferência, 16 de outubro de 1994. Isso era 5h45 da tarde. Eu aceito Jesus dentro de uma belina ouro, ouvindo uma vista cassete. Porque um dia um homem simples, que não é letrado, o pastor conhece ele, virou para uma pessoa arrogante e disse: se você morrer hoje, você vai para onde? Naquele dia eu aceitei Jesus, irmão, dentro daquela belina. Fui para a igreja simplesmente para confirmar. A igreja a qual hoje eu faço parte. Cheguei na Igreja Batista Nova Sião, o pastor Irineu Gruber estava pregando. Eu não lembro o que ele pregou, eu não sei o que ele falou, eu não sei qual foi o texto que ele leu, mas eu entrei naquela igreja pensando o seguinte: ele vai fazer o apelo, na hora que ele fazer o apelo eu vou na frente. Porque eu já tinha ido uma vez lá, tinha ouvido sobre um apelo, mas não tive vontade nenhuma, nada me abalou. Mas na hora que aquele homem fez o apelo, falou bem assim: eu quero chamar à frente aqueles que querem aceitar Jesus. Eu levantei de onde eu estava e fui. O Zevaldo viu eu passando, veio correndo, me abraçou, ficou abraçado comigo. Irineu falou um negócio naquela noite que eu peguei para mim, se concretizou hoje na minha vida. Hoje que eu falo assim, nesses dias vivendo na Nova Sião. Irineu estava com o microfone, olhou para todos que estavam convertendo, mas falou para mim, eu peguei para mim, ele disse bem assim: ó, hoje eu estou na frente de vocês, mas um dia vocês estarão onde eu estou. Todos os dias que eu subo no púlpito da minha igreja, eu lembro que tudo começou no dia 16 de novembro de 1994, dentro de uma belina ouro.
e confirmado dentro de uma igreja. Eu subo naquele púlpito, irmãos, eu olho para aquela igreja, eu olho para aquele povo, eu falo, tudo começou aqui. E aquilo que aquele homem falou naquela noite se concretizou. Andei por vários lugares fazendo missões, vários lugares. Tem pessoas que eu não vou ver mais, mas lá no céu eu verei. Por que nós precisamos fazer missões? Porque Jesus ama missões. Por que nós precisamos fazer missões? Porque Jesus ama pessoas. Lembra de um parente seu, o mais difícil da sua família, o mais complicado da sua família, o que tem um coração mais duro na tua família. Deus quer alcançá-lo através de você. Você não se converteu na sua família à toa. Você se converteu para ser um missionário ou missionária dentro daquela família. Tem gente aqui que foi o primeiro a se converter na família toda. Tem gente aqui que quando se converteu, as pessoas olharam para você, da sua família, de canto. Pararam de te convidar para as reuniões de família, para as festas de família, porque agora você é crente. Mas Deus vai fazer com que as portas se abram novamente para você testemunhar lá. Você vai ser um missionário ou missionária no meio da tua família. Você vai ganhar os seus para Jesus. Os seus vai vir para esse lugar, vai se render a Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente na tua família que será pastor e missionário. Isso depende de você. Como missionário de Deus dentro da tua casa. É dentro da tua casa, meu irmão. Minha primeira sobrinha, quando eu vim vê-la, eu estava morando em Aracaju na época, estava sendo missionário em Aracaju, ela nasceu, quando eu vim ver, minha sobrinha pequenininha, eu peguei no colo. Minha irmã saiu de dentro do quarto, o pessoal estava fazendo algumas coisas, eu falei, Deus, faz dela uma missionária, Senhor. Faz de Karen uma missionária, Pai. Faz dela uma pessoa que fale do teu amor, da tua palavra, que vai nos 4 cantos do mundo. Congregue uma igreja hoje, irmã, apaixonada por missões. Tentou vestibular 3 vezes, não passou. Um dia eu virei para ela e falei bem assim, não é isso que Deus quer para a tua vida. Não que seja errado fazer vestibular e cursar algum curso, de maneira alguma. Mas um dia eu peguei ela no colo e eu falei, hoje eu não consigo pegar mais, tem 24 anos. Falei, Deus, faz dela uma missionária. E eu tenho certeza que aquela menina será uma missionária. A primeira que nasce no lar evangélico em minha família. A primeira. O pai virou para mim e falou bem assim, você batiza Karen. No dia que ela for ser batizada, você batiza. Meu cunhado morre antes de Karen ser batizada. No dia do batismo, minha irmã falou para o pastor da igreja dela, meu irmão batiza minha filha. É um desejo meu e do pai desde quando ela nasceu. Eu batizei minha sobrinha. E quando eu desci ela nas águas, eu falei, Deus leva para as nações, Senhor. E eu creio que vai. Já foi de 2 descende. Eu falei, agora você precisa ir. Não vai mais nos descender, não. Você precisa ir para a obra missionária. Queridos, Deus conta com você, porque Deus ama pessoas e quer que você também ama pessoas. Não seja como Jonas. O livro de Jonas termina com a pergunta, Deus falando, não teria eu misericórdia desse povo, mais de 120 mil pessoas? Jonas é chamado, é o missionário do Antigo Testamento, é chamado por Deus para evangelizar Nínive. Jonas vai, pastor, eu estou perdido no horário. Você faz, tem quantos? Uns 10 só? 15 só? Bom, só tenho 15 minutos, eu falo mesmo. Só tenho 15 minutos, quem me dá mais 5? 5, 10, 15, 20. Aí agora nós saímos daqui meia-noite. Deus ama pessoas. E a palavra de Deus diz que Deus chama Jonas. Vai evangelizar o povo de Nínive. Jonas vai contra a vontade, porque o povo de Nínive era um povo terrível. E Jonas no seu coração achava, esses aí não merecem a salvação. Lê do engano meu e seu achar quem merece e quem não merece a salvação. Quem sabe quem merece e quem não merece é Deus. Mas a todos Deus dá oportunidade. E Jonas vai e prega. E é interessante que a cidade era uma cidade grande, mas a Bíblia diz que ele prega em uma tarde. Ele passa correndo na avenida principal, falando sobre Deus e volta. E sobe no monte e fica esperando Deus mandar fogo do céu e acabar com aquela cidade. E Deus não acaba, porque o povo se arrepende. E Jonas fica brabinho com Deus. Já viu aqueles crentes que ficam brabinho com Deus? Falei que o Senhor ia fazer, o Senhor não fez, mas Deus entrou com misericórdia.
E aí Jonas vai, deita, nasce uma árvore, dá uma sombrinha legal, ele gosta daquela sombrinha. Depois, a Bíblia diz que Deus manda um inseto, o inseto vai lá, infecta aquela árvorezinha, aquela árvore morre. E aí o sol bate na testa de Jonas, Jonas fica chateadinho com Deus de novo. E aí Deus fala, se você teve misericórdia de um arbustozinho desse, por que você não teria do povo? Sabe qual é o nosso problema às vezes em relação a missões? É que a gente quer julgar quem merece salvação e quem não merece salvação. Você não é Deus. Eu não sou Deus. É o Senhor que resgata quem Ele quer e a hora que Ele quer. Deus encontra com Paulo no caminho de Damasco. E Deus faz uma diferença na vida de Paulo. E aquele que era perseguidor agora passa a ser perseguido. Aquele que espancava as pessoas agora passa a ser espancado por causa do Evangelho. E ele não abre mão de pregar a palavra de Deus. E aí a gente vai ter durante a história da vida cristã, John Knox, ele orava e dizia para Deus, dai-me alma, se o Senhor não me der alma, morrerei. A gente vai ter David Livingstone falando bem assim, se o Senhor não me der alma, leve a minha. Homens voltados para evangelizar. David Livingstone, ele foi missionário na África, amava a África, era um homem que gastou a vida dele toda na África. E quando ele morreu, melhor, antes dele morrer, ele pediu, se um dia eu morrer, eu quero que o meu coração seja enterrado na África e o meu corpo na Inglaterra. E está lá o corpo dele sepultado na Inglaterra, mas na África o coração dele está enterrado, está sepultado, de tanto amor que ele tinha por aquele povo. E a gente olha para pessoas que fizeram coisas extraordinárias porque amavam pessoas assim como Jesus ama pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vê algum cantor secular, e diga-se de passagem, alguns nasceram dentro da igreja evangélica, viu? Começaram a cantar dentro da igreja evangélica. Você ora por essas pessoas? Você fala, Deus salva, Deus toca no coração, você ora. Você já orou por Anitta? Você já orou, deixa eu ver, é que eu não conheço o povo mais secular, mas você já orou para aquelas pessoas que são famosas, não só cantores, mas de qualquer outra área, e que precisa de salvação? Você já orou? Deixa eu te contar uma coisa. Rodrigo Silva, um arqueólogo, ele contou esse testemunho e eu achei ele fantástico. Ele disse que ele conhece um pastor que falou para ele que ele estava em casa, esse pastor, e Deus falou com ele, vai no hospital tal, no leito tal, e ore pela pessoa que está no quarto tal. Aquele homem relutou porque era um hospital famoso, onde só ficava gente famosa, mas Deus estava falando de uma forma forte. Ele foi, isso está no YouTube, se você procurar você acha. E ele foi. Quando ele chegou lá, falou para a menina da recepção, eu vim orar pela pessoa que está no quarto tal. Ela olhou para ele e falou, quem é o senhor? Ele falou, eu sou o pastor e eu vim aqui para orar por ele. E ela falou, você sabe quem está internado nesse quarto? Ele falou, não, mas Deus falou para mim para eu vir aqui nesse hospital e orar pela pessoa que está internada e que está no quarto tal. Ela falou, espera um momento. Foi lá, conversou com algumas pessoas e liberaram, e ele entrou. Ele orou por aquela pessoa que estava enferma, perto da morte. Orou, veio embora, contou para Rodrigo Silva que ele tinha feito isso, que Deus tinha mandado. E ele orou por uma pessoa chamada Cazuza. Rodrigo Silva e muitas pessoas que ele contou isso não acreditou. O ano retrasado, se não me engano, a enfermeira de Cazuza disse que Cazuza se converteu antes de morrer porque uma pessoa foi lá no hospital e orou por ele. Irmão, Deus salva quem Deus quer. Pastor, Cazuza foi salvo? Foi experiência contada, e se tem provas, eu prefiro acreditar que ele esteja salvo. Porque uma pessoa aceitou o desafio de ir lá falar de Jesus, de orar e falar de Jesus para aquela pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Quantas vezes Deus tem despertado você para falar de Jesus para alguém e você tem relutado e você não tem falado? Precisamos falar. Precisamos ser usados por Deus naquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Eu acho que você já viu, no centro da nossa cidade, tem um senhor que bota uma caixa, já viu? E fica pregando. Quando eu passo e vejo ele, eu falo, Deus abençoa
Reaviva a coragem nesse coração. Porque para muitos pode ser besteira, para muitos pode ser um nada, mas eu te garanto que para muitas pessoas que passam ali, que estão precisando, a palavra penetra no coração e sacude. Não deixe de fazer aquilo que Deus está mandando você fazer em relação à evangelização, em relação a missões. Faça. Mas agora deixa eu te falar, se eu usar um pouco de tempo que eu tenho para te falar sobre algumas coisas. Existem 3 maneiras de fazer missões. A gente estuda missões e a gente aprende isso: orar, contribuir e ir. Amém? Mas todas as pessoas que querem fazer missões, ela está disposta a orar, ela está disposta, enquanto está orando, contribuir, enquanto está orando e contribuindo, ir. E quem vai não deixa de orar e de contribuir. Amém? Mas a questão é, por que orar é importante? Porque o próprio Jesus orou por missões. Por que orar é tão importante em relação a missões? Porque é a oração que vai quebrantar o coração. Deixa eu te dar uma dica. Se Deus colocar no teu coração para você evangelizar alguém, antes de você falar, ore e fala: Deus, em nome de Jesus, quebra tudo aquilo que impede a tua palavra de entrar nesse coração. Em nome de Jesus, Pai, limpa os ouvidos espirituais, que a tua palavra entre e faça a diferença. Porque às vezes existem pessoas que a gente olha para ela e fala: pessoal, Jesus te ama, e a pessoa se converte. Aí tem aquelas que a gente prega a Bíblia toda e a pessoa não se converte. Rega a sua evangelização com oração. Primeira coisa, ore. Mas ore com toda a força que você tem. Amém? Porque a oração ela se divide em 3 partes. Primeira, quem ora se importa com as almas que estão perdendo. Você só vai orar por alguém que você sabe que está se perdendo e você quer que Deus salve, que Deus resgate, que Deus tire. Há quem diga em missiologia que fazer missões é um cego, ou melhor, um mendigo dizer para um mendigo onde ele encontrou pão. É você e eu que éramos mendigos, que não tínhamos o que comer, que encontramos algo para comer, espiritualmente falando, e agora a gente procura outro que está sem comer e diz para ele: foi ali que eu encontrei. Oração faz isso. Segundo lugar, a oração, quem ora tem o desejo de povoar o céu. Amém? Quem ama os parentes aí? Levanta a mão. Quem tem aqueles amigos mais chegados que irmão? Levanta a mão. A pergunta é: os seus amigos, os seus parentes, todos são cristãos? Provavelmente não. Se não são, você quer que eles vão para o céu? E a minha pergunta é: por que você não fala de Jesus para eles? Por que você não testemunha de Jesus para eles? Por que você não convida-os para vir à igreja? Como eu disse, existem pessoas na sua família que vai ser os grandes pregadores. Existem pessoas na sua família que vai ser as pessoas que vão impactar a conquista, a Bahia, o Brasil e o mundo. Deixa eu falar de uma forma profética aqui, irmão. Tem gente que está aqui sentada, que vocês vão ver um dia no culto de missões falando sobre os seus filhos que estão em outro país fazendo missões. Eu oro pelos seus filhos, que Deus os leve para missões, que Deus os chame de uma forma inconfundível para eles irem para missões. Terceiro lugar, é importante a gente orar, porque quem ora crê no poder de Deus para quebrantar corações petrificados. Mas não é somente orar, mas a gente também precisa contribuir, ou melhor, ir. Antes de contribuir, a gente precisa ir. Deixa eu falar do ir. Por que do ir? Porque o texto que nós lemos diz: como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quem envia o missionário, agora eu estou falando em enviar para outra nação, para um outro estado, para uma outra cidade. Quem envia o missionário é a igreja. Amém? Estava Paulo e Barnabé reunidos, e a igreja, através do Espírito Santo, decidiram enviá-los. E eles são enviados porque a igreja, Deus falou com a igreja. E deixa eu te falar uma coisa de experiência própria. Quando você está em missões, se você tem uma igreja como cobertura, é a melhor coisa que você tem na vida. Se você não tem uma igreja como cobertura, eu conheço muitos missionários que voltaram do campo missionário porque não tinha uma igreja como cobertura, porque não tinha não somente dinheiro, mas não tinha apoio espiritual. É importante a gente ter um apoio espiritual, ter uma igreja que ora. Queridos, quando eu fui para missões, teve gente que orava por mim. Hoje a gente tem Zap, naquela época não tinha. Nos Correios tinha um selo, não sei se ainda tem hoje, de 1 centavo.
Eu comprava uma cartela de 30, agora você tinha um limite de peso. Então você tinha que colocar uma carta pequenininha, dizer só o básico. E eu mandava essas cartas para essas pessoas daqui de Conquista, que me ajudavam, que era da igreja. E eu recebia as respostas depois com outras cartas, falando: estamos orando por você, estamos juntos. Meu pastor mandava mensagem direto: ó, estamos juntos. Ligava para a base, a gente conversava. Então a gente precisa entender isso, querido. É a igreja que manda, porque a gente precisa ir. Como ouvirão se não há quem pregue? Como é que as pessoas do Camboja vão ouvir falar de Jesus se o missionário não ir até lá, se o missionário não fazer a sua parte de ir falar de Jesus? Aí eu te falo uma coisa muito séria nessa noite: fazer missões requer ter renúncia. Renunciar às vezes uma cama boa, renunciar uma comida boa. Irmão, eu sou conquistense, eu não como cuscuz salgado. Quem come cuscuz salgado aqui? Vocês é um conquistense meio falho. Conquistense de verdade come cuscuz doce com coco ralado por cima, amém? Chega em Aracaju, cuscuz de manhã, cuscuz de tarde, cuscuz de noite, salgado. Eu comi a primeira vez, falei: meu Deus do céu. Pegava açúcar, comprava açúcar, irmão, e jogava em cima do cuscuz salgado, ficava parecendo soro. E comia, perdi um peso. Ô saudade daquela época que eu era magrinho. Perdi um peso terrível. Cuscuz salgado. Meu pai sempre teve bar. Isso eu conto na aula de missões. Aí tá meus alunos ali, até os que estão amargurados comigo por causa de 2 décimos, mas já ouviu isso. Meu pai sempre teve bar. Quando foi um belo dia, os meninos falaram: quem vai pro centro hoje para ver se tem dinheiro para nós? E toda segunda, na base de jogo com Aracaju, é dia de folga. Porque no domingo a gente trabalha de manhã até a noite na igreja. Então toda segunda é folga. Eu falei: eu posso ir. Peguei o cartão do pessoal, pegava a senha e fui. Cheguei no Bradesco. Naquela época missionário era só do Bradesco, só tinha conta no Bradesco. Hoje os missionários têm conta no Nubank, né? Cheguei lá no Bradesco e primeiro cartão, digitei a senha, tinha um valor, saque, botei num bolso. Segundo, saque, botei no outro, fui separando. Quando eu coloco o meu cartão, que digita a senha, 0,0. Eu olhei e lembrei de uma palavra de maldição que lançaram sobre mim. Repreenda toda palavra de maldição que lançaram sobre a tua vida, viu? No dia que eu fui para missões, uma pessoa virou para mim e falou bem assim: você quer viver aquela vidinha de passar o cartão no banco do Bradesco que não tem R$1? Ô, palavra terrível. No dia que eu coloquei o cartão, nesse dia que não tinha nada, eu vi a fisionomia daquela criatura falando para mim isso. Peguei meu cartão, botei no bolso, na carteira e vim embora. O ônibus vai passando na Fausto Cardoso, em Aracaju, e o ônibus para perto de um ponto de táxi. Estava uma lata de Coca-Cola em cima do táxi do rapaz. Eu olhei para aquela lata, não falei, pensei. Falei: Deus, meu pai sempre teve bar. Todas as vezes que eu queria beber Coca, eu não pedia, eu pegava. Hoje eu não tenho R$1 para tomar uma Coca-Cola. O ônibus seguiu, chegou na base, entreguei o dinheiro para aqueles que entregaram o cartão, que tinha dinheiro. Subi para o quarto. Os homens dormiam no quarto, no alojamento, e esse quarto dos homens, a janela dava para a cozinha da base. Hoje não é mais assim, mas dava para a cozinha da base. Como é folga na segunda, a janta era uma coisa mais simples, e na maioria das vezes era cachorro quente. Cachorro quente vai para o céu, você já notou? Tudo que crente faz tem cachorro quente. Será que não era o maná? Não. Tem como a salsicha e o pão cair lá de cima, não. Não era maná. Mas pode ser que vá para o céu. Não, não vai também não, porque é porco e o judeu não come porco. Então não vai. Mas é uma coisa quase espiritual no meio dos evangelhos. E Silvia gritou lá de baixo: Marcelo, desce para tomar café. Eu falei: não, que eu estou terminando umas coisas aqui, depois eu pego. Ela falou: posso levar para você? Eu falei: pode. E eu sabia que era cachorro quente. E Silvia bate na porta do quarto dos homens e entra com a bandeja. Falou: tá aqui, ó. Deus mandou te dar uma coca. Tinha 2 cachorros quentes e uma coca lá. Eu não falei para ninguém, só para ele. Naquele dia eu entendi uma coisa, em missões: eu posso não ter tudo que eu quero, mas nunca vai me faltar aquilo que eu necessito. Eu posso não ter tudo que eu quero, mas nunca vai me faltar aquilo que eu necessito.
E nunca faltou. Eu peguei aquela Coca-Cola, olhei para aquela Coca-Cola. Você lembra do texto de Davi, que Davi tem vontade de beber água, só que o povo filisteu, o povo de... Era os filisteus ou era o povo de Saul que estava acampado? Era o povo de Saul. O exército de Saul estava acampado perto daquela fonte e Davi tem vontade de beber água. 2 valentes dele vai lá, pega a água, traz a Davi, entrega a água daquela fonte e Davi fala: eu não posso beber, mas eu vou derramar em holocausto ao Senhor. Eu peguei aquela Coca-Cola, irmão. Falei: Deus, eu deveria derramar em holocausto ao Senhor. Mas tem tanto tempo que eu tomei Coca-Cola, Pai, que eu vou derramar na minha boca. E por último, faz-se missões contribuindo. Estatística dos Estados Unidos: os crentes americanos, eles gastam mais dinheiro com roupa papete do que com missões. Nos anos 80 a gente ouvia falar, e ainda continua até hoje, que os cristãos brasileiros, eles gastam mais dinheiro com Coca-Cola do que com missões. É triste porque missões é algo que deveria ser prioridade em nossas vidas. A gente deveria investir mais em missões. Você viu que trabalho lindo ali? Daquela missão Adorar? Lindo. Mas aquilo ali não se faz só com Deus te ajude, mas se faz com eu te ajudo também. É a gente investir. Aquilo que o Sal da Terra está querendo fazer, eles têm muitas coisas mais querendo fazer, mas eles precisam de investimento. Missões se faz contribuindo, irmão. E quando você contribui para missões, guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. Você pode esquecer de tudo que eu falei, mas não esqueça disso que eu vou te falar agora. Quando você investe em missões, você está investindo para que vidas sejam salvas. E um dia tu vai chegar no céu, e eu creio que tu vai, eu oro para tu ir. Tu vai chegar no céu, e quando tu chegar no céu, pessoas que você nunca viu na vida vai te abraçar e vai dizer muito obrigado. Porque a tua oferta chegou na vida daquele missionário, aquele missionário chegou na minha aldeia, aquele missionário chegou no meu país, aquele missionário foi no hospital, aquele missionário me encontrou na rua, aquele missionário falou de Jesus para mim no sinal de trânsito, aquele missionário foi me buscar quando eu estava perdido, largado, jogado nas ruas da cidade que eu morava. Muito obrigado. Porque o nosso dinheiro, querido, ele vai subir na ação que ele faz aqui na terra. Dinheiro não vai para o céu, mas ele pode subir aquilo que ele faz aqui na terra. Ninguém vai levar dinheiro quando morrer. Como diz o ditado, nunca sai um cortejo de um caixão e atrás um carro blindado levando a fortuna, nunca. Mas aquilo que o nosso dinheiro faz aqui nessa terra em relação a missões, em relação à obra de Deus, sobe. Pessoas te abraçarão e falarão muito obrigado, porque você entendeu, você ofertou, você dizimou, você falou: não, eu quero investir na obra missionária. Muito obrigado. E Deus conta com você, orando, contribuindo. E se Deus te chamou, indo, porque tem pessoas que estão morrendo sem Jesus, estão precisando de você. Um dia um missionário falou para mim algo, eu quero concluir com isso, que eu nunca mais esqueci. Ele falou: Marcelo, é Deus que te leva para os lugares que Ele quer. Não simplesmente para você conhecer um outro país, um outro estado, mas é Deus que te leva por um simples motivo. Tem pessoas ali que precisam ouvir a respeito dele. Teu emprego não foi tua inteligência que fez você passar nesse concurso. Não foi só ela. Não foi o fato de você ser bom no que você faz que você está trabalhando onde você trabalha hoje. Não foi o fato de você ser inteligente que você prestou o vestibular, passou e agora você está cursando ali na universidade. Não foi por causa de que você olhou para uma pessoa, achou ela interessante, Deus fez com que vocês se unissem e casassem. Não, você chegou naquela família para fazer a diferença. Lembra do meu cunhado que eu falei? Morreu, mas o evangelho chega lá em casa através dele. Me converto junto
com o Zevaldo, que também era cunhado desse cunhado meu que faleceu. O Zevaldo ganhou nós dois para Jesus. Mas o evangelho chega lá em casa porque um dia minha irmã namorou com um rapaz que conheceu Jesus e a nossa vida foi transformada como família. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Eu tenho alguns minutos, não tenho mais minutos não, irmão, mas eu quero usar pela misericórdia do pastor George um tempinho para eu fazer 2 apelos aqui nessa noite. O primeiro apelo que eu quero fazer é para você que tem ouvido falar de missões, que seu coração tem queimado por missões. Eu quero te chamar para vir aqui à frente. Se você quer falar para Deus, Deus, que o Senhor me use onde o Senhor quiser, eu quero que você venha aqui à frente. Você que seu coração queima, seu coração arde por missões. Você que quando olha para alguém na rua, você fala, Deus, quem vai falar de Jesus para ele? Quem vai falar de Jesus para ela? Você que quando viaja, o carro está passando, o ônibus está passando, você olha para aquelas casinhas no meio do mato e pensa assim, Deus, quem vai falar de Jesus? Quem vai entrar ali naquele lugar e falar de Jesus para ele, para ela? Você que assistiu aquele vídeo do Adore e falou, Deus, que missão maravilhosa, queria eu estar ali. Queria eu ir ali, fazer a obra do Senhor ali, como eles estão fazendo. Quem está disposto a falar, Deus, conte comigo. Senhor, eu estou aqui, usa-me. Quem quer fazer como Davi, como Elias fez, quando ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eu quero que você fique desse lado. Venha para o lado de cá, por favor, para o lado de cá, por favor, vocês. Nós vamos orar por vocês daqui a pouco. Mas eu quero fazer o segundo apelo. Você que foi convidado para vir à igreja hoje, e você viu um bocado de coisa que você nunca tinha visto, mas aquilo que você assistiu daquela missão ali no Camboja impactou a tua vida. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Se você quer entregar sua vida a Jesus, aquelas pessoas estão ali porque amam Jesus. Se você veio aqui nessa noite convidado por alguém, é porque essa pessoa que te convidou ama Jesus e ama você, e quer ver você com a vida aos pés de Jesus. Eu quero fazer um apelo. Tem alguém aqui nessa noite que tem um desejo de entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo? Dê um sinal com sua mão onde você estiver. Se tiver alguém no nosso meio que quer entregar a vida para Jesus, dê um sinal com sua mão. Eu não vou demorar muito, que eu quero orar por eles. Mas se você tem o desejo de entregar a sua vida, levante a sua mão e venha aqui à frente. Levante a sua mão e diga, Senhor, eu quero. Eu aceitei Jesus, como eu te falei, em uma belina ouro. Venha para o lado de cá, por favor. Se tem um, tem dois. Se tem um, tem dois. Pode ficar aqui desse lado. Se tem um, tem dois. Quem é a segunda pessoa que quer entregar a vida para Jesus? Porque um dia me impactaram e falaram para mim, se você morrer hoje, você vai para onde? E eu não sabia. Mas hoje eu tenho uma resposta, eu sei para onde eu irei se eu morrer hoje. Eu irei para as mansões celestiais, estar com Deus. Se tem mais alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida para Jesus, dê um sinal com sua mão. Quero orar junto com os irmãos pelos missionários, mas primeiro nós vamos orar. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por Vitor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. A tua palavra diz que há festa nos céus por uma alma que se arrepende. E nós queremos que o céu está em festa nessa noite. Nós queremos te louvar, queremos te agradecer. Porque tudo que fizemos, tudo que o Sal da Terra fez nessa questão de missões, Pai, foi para que vidas sejam salvas. E Vitor é realmente a concretização de que aquilo que eles fizeram, o Senhor aprovou. Abençoa a vida de Vitor em nome de Jesus Cristo. Escreve o nome dele no livro da vida, Pai. Que ele venha aprender da tua palavra, que ele venha ser impactado, que o coração dele seja cheio da tua palavra, e que ele seja, Deus, um grande homem do Senhor nessa terra, nessa igreja, fazendo a tua obra em nome de Jesus. E a partir de hoje chama ele, Senhor, para aquilo que o Senhor tem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar pelos missionários.
você nem é velho demais, nem novo demais para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Deus vai fazer coisas grandiosas na tua vida. Um dia você vai estar longe, em outra nação, em outro estado, e vai lembrar desse dia aqui. Porque Deus é aquele que chama, capacita e envia. E guarda isso que eu te falei quando eu preguei. Nunca vai te faltar aquilo que você precisa. Você pode não ter aquilo que você quer, mas nunca vai faltar o que você precisa. Porque Deus vai suprir as necessidades de tua vida. Em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês, Pai. Abençoa os teus filhos, Senhor. A tua obra cresce através de missões. A tua obra cresce através de evangelização. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, comece a capacitá-los. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui, Deus, não foi somente agora que o Senhor chamou, mas já tem anos que o Senhor tem chamado. Prepare as coisas, prepare o momento certo, prepare a hora certa para eles serem enviados para onde o Senhor quer. Pode ser do outro lado da rua, pode ser do outro lado do mundo, mas que o Senhor os envie, que o Senhor os leve, Pai. Eu oro te pedindo que em nome de Jesus Cristo, assim como Jeremias um dia falou e orou, e o Senhor disse para ele: eu colocarei na tua boca as palavras certas, que no momento que eles estiverem evangelizando, falando do Senhor, que o Senhor coloque palavras certas na boca deles, Pai. E que através daquilo que o Senhor vai ministrar a eles, para aquela pessoa que vai estar ouvindo, aquela pessoa venha entregar a vida para ti. Que eles sejam, Deus, felizes e alegres vendo pessoas se convertendo ao Senhor. Que eles sejam, Deus, aqueles que irão impactar as nações, impactar os estados do nosso Brasil, impactar a vitória da conquista, Pai. Sejam ganhadores de almas. Abençoa, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode voltar para o seu lugar. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão. Aleluia. Amém. Senta não. Se você sentar, talvez você não vai conseguir mais querer levantar. Mas tem uma parte importante nesse culto. Nós vamos levantar uma oferta missionária agora. Amém? 2 diáconos, por favor, com o malote. E essa oferta missionária, ela vai ser destinada para aquilo que o apóstolo falou. Vai ser para o Sal da Terra, vai ser para o pessoal lá do Camboja, da Missão Adorá, e vai ser a terceira para ação social. Então eu queria que você aceitasse esse desafio, porque missões se faz também contribuindo. Se você sentir de Deus, e se você não sentir de Deus, venha também. Mas venha aqui e oferte para missões nessa noite. Nos 2 diáconos vai estar com esse malote. Saia do seu lugar, nós vamos estar louvando. O Pix não é aquele que aparece aqui. O Pix é na maquineta. Se você quiser ofertar em Pix. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu não vou parar. A estrada é muito longa, eu vou continuar, pois o Senhor está sempre a me proteger. Te
sinto aqui. A vida é mesmo assim. São tantas aflições que tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater. Pastor Marcelo, obrigado, viu? Deus abençoe. Pode continuar contribuindo. Pode se assentar, por favor, meus irmãos. Já vou liberar vocês. Tivemos um culto um pouco mais extenso, mas muito importante e necessário. Vocês estão contribuindo em missões. Mas eu não poderia deixar de ouvir o irmão Bernardo, junto com a esposa, a irmã Patrícia. E eu queria que vocês prestassem atenção, porque chega essa hora a gente já fica querendo ir para casa. Calma aí. Vai ter um grande congresso de família aqui na cidade. Eu, na verdade, fui que procurei, porque são nomes que eu já conheço no Brasil. Já tive a oportunidade de estar com alguns deles. Eu quero lhe parabenizar pela iniciativa. Vou pedir a mídia aí para colocar agora, por favor, Albo, o que eu coloquei para vocês. E fica à vontade, por favor. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite, tudo bem? Eu sou Bernardo, sou casado com a Patrícia há 26 anos. E nós já participamos de algumas conferências dessa no Brasil. E em junho do ano passado, Deus tocou no nosso coração para a gente trazer para a Vitória da Conquista. A princípio, nós nem acreditamos. Senhor, como é que está ardendo no meu coração? E aí eu comentei com ela, ela falou, está ardendo no meu também. A gente orou e aqui estamos, faltando 95 dias para acontecer a maior conferência para casais do interior do... Vocês seguirem o Instagram, através desse QR Code aqui, e essa conferência vai acontecer 28, 29 e 30 de maio. Com esses nomes que já estão confirmados, temos mais pessoas ainda para confirmar. Nós já mandamos convites para alguns outros pastores, e a gente está aguardando eles apreciarem o convite e aceitarem. Mas você pode ver ali, Eliezer de Tassi vai conduzir o louvor, Juliana Purgato, Nani Azevedo, nós temos a sexóloga cristã Ariane Marques, pastor Célio Fábio Bauab, especialista em casamento. Gente, é muita gente boa. Isso ali vai ser muita bênção no casamento de vocês. Quem é casado, se inscreva, participe. Aquilo ali vai ser restauração de casamento, fortalecimento de quem já está com um casamento bom. Vai ser bênção para os seus filhos que vão casar. Você vai poder abençoar os seus vizinhos, as pessoas que você conhece que não participaram. Isso é um divisor de águas na sua vida cristã e na sua vida conjugal. Vai ser uma quinta, uma sexta e um sábado. Por quê? Porque domingo você volta para a sua igreja, não é para atrapalhar a igreja nenhuma. E o preço, meus irmãos, mais barato do que pepino, viu? É só vocês entrarem lá, na bio tem o link para vocês fazerem a inscrição. No Stories todo dia tem um link também, está muito barato e divide em até 10 vezes, tá bom, meus irmãos? Conto com todos vocês, vou ser super breve porque o tempo já foi. Obrigado. Local Imperial Gran Hall, vai ser no Imperial Gran Hall, viu, gente? E nós somos membros batista, são membros da Convenção Batista que estão organizando essa conferência para casais, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa. Eu falei, uma iniciativa corajosa. Alguém conhece a Ariane Marques, gente? Alguém conhece a Ariane Marques, sexóloga? Siga lá, vai me ensinar muita coisa boa. O Léo, que é zagueiro, a esposa teve câncer, vivendo um milagre poderoso de Deus também. O Eliezer de Tassi é um adorador, ficou ali Vitória. Olha, você não pode faltar essa conferência, é muito bom. Muita coisa boa em conquista para o povo cristão, que você pode investir. E também, quero ver se os jovens vão gostar, teremos agora a conferência 1000 vezes mais, gente. Olha que maravilha. Vai estar Felipe Rodrigues, Guilherme Batista, Lipão, pastor Lipão. São 6 que eu estou lembrando. Felipe Rodrigues vai estar também. Guilherme Batista, gosto demais. Júlio César, o pastor Júlio César. R$60 a pulseira até hoje. Você trouxe 10 pulseiras? Só tem 10. Amanhã já vira o valor. Pronto. A Sião é uma igreja que nós temos uma grande parceria. Depois manda para mim o cartaz para a gente divulgar.
Acho que eu vou pegar logo duas aqui, pegar duas para mim logo, para garantir dos meninos, porque o valor também está acessível e vai ser uma conferência muito abençoada. Jovens de 0 a 100 anos de idade podem participar da conferência 1000 vezes mais, tá bom, gente? Muito obrigado a vocês, obrigado pastor Marcelo, a rede Sal da Terra, Deus abençoe vocês. Pode ligar as lâmpadas, por favor, que nós vamos orar para irmos para nossa casa com muita alegria. Obrigado a todos os obreiros que trabalharam hoje, os voluntários da obra de Deus. Deus abençoe vocês e a todos que estão presentes. Sei que o Senhor nos impactou com a sua palavra, amém? Agora em maio, escute o que eu vou falar. Agora em maio nós vamos começar um projeto missionário muito grande, e eu vou precisar de toda a igreja para esse projeto missionário, e o nosso foco é ganhar no mínimo 100 pessoas para o Senhor Jesus Cristo, amém? Em maio, um grande projeto missionário. Não é só você, novo convertido, é veterano, pastor, ninguém que tenha título, todos estarão, não é convidados não, convocados a esse projeto missionário, e nós queremos levar 100 pessoas a Jesus, que seja 200, 500, proposta é ganhar almas para Cristo, tá bom? Vamos orar, fiquemos em pé, por favor, em nome de Jesus. Eu não sei quem está com automação, mas pode ligar as lâmpadas aí, por favor. E vai ter, a cantina está funcionando? Graças a Deus, aquela coxinha de excelência, graças a Deus. Pronto, o pastor Marcelo falou que vai voltar a dar as aulas e não podia, mas vai dar aula no nosso curso de teologia, se Deus quiser, em nome de Jesus, agora, graças a Deus. Eu quero convidar o pastor Josimir, acho que o pastor Josimir está por aí, para orar por nós, nos abençoar, com muita alegria, presença de Deus. Quinta-feira, vamos fazer uma festa aqui quinta-feira, hein? Festa grande aqui, de muita alegria e muita celebração, em nome de Jesus. Obrigado, Eventos preparou tudo aqui, e eu comprei esse mapa. Se você quiser comprar depois, eu oro em cima das nações. Põe no lugar secreto, você põe os joelhos em cima e ora. Eu não sei se está atendendo, parece que era R$40. E aqui você tem um mapa mundi, embaixo tem escrito: e será pregado este evangelho do reino para testemunha a todas as nações, tá bom? É uma forma de você profetizar e orar pelas nações. Esse é meu, não posso vender, nem que você me dê R$100, tá bom? Tá bom, Deus abençoe. Saúdo a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Agora só nos resta ir para casa, né, irmão? Aprendemos tudo sobre missão, que Deus abençoe. Pastor Marcelo, meu professor. Agora não me deu uma nota muito boa não, irmão. Também eu fui um péssimo aluno, né, pastor? Pai, nós queremos apenas te agradecer por todas as bênçãos, por tudo aquilo que o Senhor proporcionou para nós nessa noite. Deus, agradecendo àqueles que escolheram este lugar para congregar, para cultuar ao Senhor. Pai, que o Senhor os leve em paz, dê uma noite tranquila, dê um sono reparador, sono do justo. É o que nós oramos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus, amém? Erga sua mão para cá, por favor. Que o grande amor de Deus Pai, as doces e as ricas e as consolações do Espírito Santo de Deus não seja somente hoje, mas que seja para todos sempre, com todos vocês, e todos possam repetir comigo com muita alegria, amém. Deus